Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Todas as derrotas e dores não fizeram o rei Acaz se arrepender até o fim. Vamos acompanhar um pouco o que a Bíblia descreve a respeito do reinado desse homem chamado Acaz, que era filho do Jotão e neto do Uzias. O rei Uzias foi o que mais reinou e foi o segundo, 52 anos de reinado. Foi um bom rei, mas terminou mal. Já o filho dele, o Jotão, reinou bem menos, 16 anos, mas foi muito bom. E o texto diz em 2 Crônicas 27:6 que ele foi se tornando, estou falando do Jotão, filho do Uzias, foi rei de Judá, foi se tornando poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Mas acabou o seu reinado, 16 anos, morreu, e no lugar dele reinou o filho Acaz. Esse Acaz tinha 20 anos de idade. Agora eu entro no capítulo 28 de 2 Crônicas. E o rei Acaz também reinou por 16 anos, só que ele não fez o que era reto perante o Senhor. Andou no modelo dos reis de Israel e fez até pior do que eles. Começou a fazer, logo no início, imagem de escultura para adorá-las, queimou incenso no vale do filho de Inom, que era o Geinom, de onde veio o inferno, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante de Israel, a Moloque. Sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Foi terrível. A situação do país de Judá, debaixo do reinado de Acaz, foi terrível. Ele tomou a decisão, logo no início do seu reinado, de se afastar por completo de Deus e se dar à idolatria, adorar ídolos e demônios, prestar cultos a eles, sacrificou filhos, matou filhos em oferecimento a esses demônios, fez tudo o que se podia fazer de idolatria para provocar a Deus. Então, versículo 5 diz que o Senhor o entregou nas mãos dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão, que trouxeram até Damasco. Isso porque o Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia. O Peca, filho de Remalias, reinava em Israel, reino do norte, e se aliou à Síria. E Deus deixou que eles vencessem o Acaz de Judá. Na época, o reino de Judá estava forte, podia fazer confrontação com Israel, reino do norte, que estava fraco, mas Israel se aliou com a Síria e, independente de serem mais fortes ou não, foi Deus que fez com que eles vencessem o Acaz. Então, num só dia, o rei de Israel, reino do norte, o Peca, filho de Remalias, matou num só dia 120.000 homens de Judá, todos homens poderosos, porque eles haviam abandonado o Senhor. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, entre mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. O que eu entendo aqui é que todos os homens eles mataram, 120.000 homens, e as famílias, mulheres, filhos pequenos e filhas, eles levaram
cativos para Samaria, 200.000 entre mulheres e crianças. Acontece que estava ali um profeta do Senhor em Samaria, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro de Israel e enfrentou o exército, mandou parar e disse: eu tenho uma palavra de Deus, eis que o Senhor, o Deus de vossos pais, entregou Judá nas vossas mãos, porque ele estava irado contra Judá por causa da idolatria. Só que vós matastes os irmãos lá de Judá com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora, ainda cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para vos serem escravos e escravas. Isso é uma culpa muito grande contra o Senhor. Atendei-me, fazei voltar agora os presos que trouxestes cativos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Ou seja, a ira de Deus está como brasa quente na cabeça de vocês. Interessante, esse profeta, o Odede, foi muito incisivo, claro, contundente, forte, e falou com tal convicção que convenceu. E o resultado aconteceu. Versículo 12. E então se levantaram alguns dentre os cabeças de Efraim, sabia, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, contra os capitães que voltaram da batalha. Então disseram, agora o profeta Odede falou, agora aqueles 4 líderes que eram príncipes e pessoas importantes enfrentaram o exército e disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque isso vai aumentar os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande e a ira do Senhor está sobre nós. Interessante. Agora já eram líderes, chefes, autoridades que falaram isso. Então, aí os capitães obedeceram. Os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos e lhes deram a comer e beber. E aqueles que estavam fracos levaram sobre jumentos até Jericó e então entregaram para eles voltarem para Judá, e esse exército voltou para Samaria. Interessante isto. Nem assim o coração do Acais foi tocado. O milagre de Deus, eles serem derrotados por um exército até mais fraco. Morreram 120.000 homens e pessoas importantes morreram ali. Iam levar cativas 200.000 pessoas, mas Deus tocou o coração deles que devolveram. Aquelas pessoas pobres, machucadas é verdade, mas foram devolvidas. Aqueles de Judá, 200.000 que tinham sido levados cativos, voltaram. Nem assim o Acais se arrependeu. Pelo contrário, ele foi pedir ajuda aos reis da Assíria, porque o país de Judá estava sendo invadido ao leste pelos edomitas e a oeste pelos filisteus, que também levaram muitos cativos. Ou seja, o país de Judá estava sendo comido e o rei Acaz não se humilhou, não se voltou para Deus e estava sendo atacado por inimigos de todos os lados. Mas ainda assim, o rei Acaz se entregou à transgressão total contra o Senhor. E o rei da Assíria, quem ele foi pedir ajuda, veio, mas não para ajudá-lo, mas para apertá-lo mais ainda, e ainda levou mais despojo e riquezas. Ou seja,
o país estava sendo pilhado, arrasado de todos os lados. Nem assim o rei Acaz se arrependeu. O texto continua: no tempo da sua angústia, estou lendo 2 Crônicas 28, versículo 22 agora. No tempo da sua angústia, ele cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram lá da Síria. E a lógica dele foi a seguinte: bem, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, então eu vou passar a servir a esses deuses. Eu lhes oferecerei sacrifício para que eles me ajudem a mim. Porém, isso foi pior ainda para a ruína. Veja bem, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus permitiu que Judá fosse derrotado. Deus permitiu que os demônios lá da Síria, que se tinham por deuses, fossem engrandecidos lá na Síria. Aí o Acaz foi adorar aqueles demônios lá. E Deus fez piorar a dor dele. Mas aí o rei Acaz ficou com mais raiva ainda de Deus, pegou os utensílios da casa de Deus e quebrou, fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos da cidade de Jerusalém. E em cada cidade de Judá, ele fez altares e altos para queimar incenso e adorar outros deuses. Assim ele provocou a ira do Senhor, até que morreu. E assim termina o capítulo 28 de 2 Crônicas. Eu acredito que ele morreu mal. A Bíblia não descreve detalhes de como ele morreu. 16 anos de desgraças completas e o país ficou arrasado. A gente pergunta, será que ele não tinha consciência? Ele não se tocou? Ele não recebeu um bom ensino do seu pai? O pai dele era um bom rei, o Jotão. Será que o Acaz não se tocou, não se voltou para Deus? Deus falou, mandou profetas, o profeta Isaías já estava ali naquela época. E outros profetas, provavelmente Miqueias e outros profetas, ele não ouvia nada, não entendia a vontade de Deus, não se humilhou. Será que existem pessoas ruins assim que podem sofrer o quanto for, mas não vão se arrepender? Será que há crentes que precisam ficar doentes e mal para que eles se arrependam e alguns nem assim se arrependem? Será que a pessoa precisa ir para a cadeia, ficar preso para ver se ele se arrepende? Às vezes nem assim ele vai se arrepender. Será que você precisa perder tudo? Carro, casa, família, ser arrasado para ver se você se volta para Deus? E às vezes nem assim. Pois é, existem pessoas que são assim. Infelizmente, eu quero fazer uma conclusão. O coração do ser humano é um mistério. Um filho meu, que eu encaminhei nos caminhos do Senhor, pode se desviar e se afastar por completo do Senhor. Nós não temos domínio sobre o coração das pessoas. Cada pessoa é diferente da outra. E cada um tem um livre-arbítrio para tomar decisões diante do Senhor. E cabe a nós respeitarmos o livre-arbítrio de cada pessoa. Deus tem poderes para atacar aquele que faz o mal. Porém, não é aqui na terra que a justiça de Deus vai ser completa, é no juízo final. Aqui na terra, tudo é didático, é para a gente aprender, é para a gente observar, é para a gente se tocar com o erro dos outros, para a gente não seguir o mesmo caminho. Minha irmã, siga os bons exemplos, pessoas que vivem uma vida santa. Ao invés de você ficar olhando para aqueles que são espertalhões, que se enriquecem com o evangelho, que não têm vida correta diante de Deus, você fica perdendo tempo em ouvir pessoas assim, olhar para pessoas assim. Volte seu coração para aqueles que têm uma vida santa, reta, que seguem o Senhor, que estão no caminho da verdade.
Meu irmão, não se deixe enganar. Não pense que pelo fato de ser crente, estar na igreja como rei Acás, ele era rei de Judá, descendente de Davi. E apesar disso, ele seguiu aquele caminho. Não pense você que por estar na igreja ou por se dizer crente, que vai ter garantia por isso. Ande na presença de Deus. Se errou muito, conserte. Ainda é tempo de se voltar para Deus. Se arrependa, meu irmão, do seu pecado, da sua vida de mundanidade, de carnalidade. Se arrependa, confesse a Deus, confesse aos irmãos, abra o coração. Ainda há esperança, ainda há uma cruz, ainda há um sangue vertido, ainda há um Espírito Santo, ainda há uma era da graça, dispensação da graça. A porta está para se fechar e então não vai ter mais jeito. Mas enquanto é tempo, aproveite a oportunidade. Ajude outros também que estão assim, empedernidos, endurecidos, como o rei Acás, para que eles ouçam a palavra e possam ainda se arrepender. Mas se eles não quiserem se arrepender, pelo menos faça a sua parte, ame, leve a palavra, não se omita, porque quem sabe uma pessoa dessa vai se arrepender. A gente nunca sabe quem vai, quem não vai se arrepender. Então pregue a palavra para todos, não tenha medo de cara feia, fale de Jesus para todos, cumprindo a ordem que o Senhor deu para você e para nós.